É, hora do Mão A. Ela era o sacrifício de seu pai, mas encontra um slime inteligente que vai ajudar a impedir isso. Ela foi trancada numa torre, esperando servir de sacrifício para seu pai se tornar um demônio e dominar o império, quando de repente seu irmão lhe dá um slime de presente. Mas ela percebe que ele é inteligente e começa a lhe ajudar a derrotar os demônios. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é o monstro protagonista vive debaixo da minha cama, e espero que aproveitem. A história começa em um dia chuvoso, com um homem jogando cabeças de monstros no chão. Ele anuncia que trouxe os troféus como um presente para a garota chamada Irina. Ao ver a expressão no rosto da garota, ele pergunta o que há de errado. Ela está assustada, mas diz que estava tudo bem, já que não pode responder honestamente. Sua vida se tornou muito difícil desde que renasceu. Agora, Irina está em um mundo cheio de intrigas e sequestros, exausto pela guerra e infestado de luxúria. Esse é um romance de amor cruel e sem esperança. Essa é a história de um cavaleiro das Terras do Norte que guarda um falso segredo. O personagem principal é Alexei Ruslan, o mais jovem mestre de espada e magia do Império. Mas seu comportamento também se diferencia das pessoas comuns, porque ele adora intimidar Kai, a protagonista feminina. Mas não demora muito para entenderem o que sentem. Embora pareçam o casal perfeito de um romance romântico, nem todos podem viver felizes para sempre. Então, o Duque Sword aparece, sonhando em tomar o trono e governar o mundo, e decide se livrar de Ruslan. Mas ele não tem poderes mágicos ou talento para a esgrima, então faz um contrato com um demônio. O pior de tudo é que para conseguir força, esse homem sacrifica seus próprios filhos. Então, ele se transforma em um enorme demônio por isso, ficando completamente louco. Mas o amor de Ruslan e Kai se mostra muito mais forte. A garota pensa assim, que esse casal vence com seu amor, até que de repente ela se encontra no corpo de Irina Sword, a filha do vilão principal. De acordo com a vontade de seu pai, a garota deve ter um casamento arranjado. Além disso, um fim terrível lhe aguarda, já que ela morrerá pelas mãos de seu próprio sangue-pai, como descrito no romance. Mas ela não quer morrer de jeito nenhum. Agora, o rapaz irritado pergunta se Irina gostou de seu presente. A garota não tem tempo para responder e começa a pensar no que falar, quando na verdade, ela não entende por que ele está dando cabeças de demônios para ela. Ela sabe perfeitamente que uma resposta honesta custaria sua vida, então murmura algo, dizendo que essas cabeças são grandes demais. Então, ele pede para ela estender a mão. Ela sorri e faz como ele pede, apesar de ter medo do que o rapaz tem preparado para ela. De repente, o homem entrega uma criatura gelatinosa em suas mãos, dizendo que é um slime que ele encontrou pelo caminho. Irina adivinha imediatamente que essa coisa também é um demônio, mas o marido pergunta novamente se tudo está do agrado da senhora, já que ele não gosta de pessoas exigentes. Então a garota abraça essa criatura, dizendo que realmente gosta dela porque é fofa e macia. Então, Valentine sorri, dizendo que ela realmente sabe das coisas. Ele declara que é hora de ir, deixando todos os troféus perto da cama da garota. Irina decide que depois removerá tudo para que a carne não comece a apodrecer. A garota sussurra que é difícil viver em outro mundo, mas pensa em como ainda teve sorte de saber onde foi parar, e principalmente de conhecer o enredo original. Ela decide mudá-lo, querendo sair e viver feliz sozinha. Com essas palavras, ela aperta o demônio em sua mão e sorri. Ela fica surpresa quando percebe que essa criatura se move quando lê suas emoções, e o fato de ser muito agradável tocá-lo lhe acalma um pouco. Mas Irina ainda parece irritada e se levanta da cama com raiva, gritando que não entende por que não pode renascer no corpo da protagonista. Ela sabe que nesse caso teria que se casar com o protagonista masculino, mas pelo menos dessa forma nada lhe ameaçaria. Ela ficou muito chateada por ter tido o azar de renascer no corpo de Irina, mas rapidamente decide que é melhor parar de invejar os protagonistas, porque enquanto estiver em perigo, ela vai precisar pensar em si mesma. Irina acha que até se tornar adulta, ela pode ignorar um pouco isso. Segundo seu plano, ela se casará com o protagonista, mas rapidamente pedirá o divórcio, levando sua parte do dinheiro e voando para o pôr do sol. E depois, a garota planeja encontrar um cara bonito e atraente para viver feliz para sempre com ele. Mas o principal sonho dela é tocar os lábios de Ruslan pelo menos uma vez. De repente, o demônio salta para o chão, e a garota fica surpresa quando percebe que ele ainda está vivo. A criatura rapidamente desliza para debaixo da cama, e ela pensa que o apertou com muita força, lhe pedindo para sair, já que ela não tinha a intenção de atacá-lo. Irina vê que a gosma começa a ficar vermelha, talvez por causa do que ela falou. Na verdade, provavelmente foi porque ela mencionou o beijo que ele ficou tão envergonhado. Então, a garota promete que não falará sobre isso de novo se ele sair. Então a criatura vai para suas mãos de novo, e volta para a cor azul. É estranho, porque o slime age como se fosse completamente inteligente. Ela pergunta se o demônio a entende, e ele pula em sua mão. De repente, a porta se abre e alguém anuncia que é hora dela comer. Ela grita perguntando por que tem todos esses demônios no quarto e ela o que estava fazendo no chão.
Finalmente a garota pode sair, mas é melhor se apressar e esconder o slime. Então, ela decide ir atrás dela, pensando em como já sabia que os servos estavam negligenciando ela, mas tudo se mostrou ainda pior. A senhora coloca o demônio em seu bolso, já que ele não pode sair sem ser visto. Finalmente elas chegam. A porta se abre, e as empregadas estão sentadas à mesa comendo pão. Mas mulher franze a testa, dizendo que Irina está atrasada. As garotas começam a zombar dela, dizendo que esperaram tanto por ela que elas comeram quase tudo, então só tem um pouco sobrando. Mas ninguém avisou ela antes, então a garota percebe que elas a chamaram mais tarde de propósito. Se ela fosse a verdadeira Irina, até ficaria ofendida, mas como não é, as palavras delas não a afetam muito. Então, a senhora calmamente se senta à mesa e pega uma colher para comer, quando de repente, Irina recebe um tapa na mão. A mulher diz que a garota pegou a colher errado, mesmo depois dela ter ensinado tanto, e acha que ela ser membro da família Sword com esses modos é uma vergonha. Sorrindo diabolicamente, ela diz que a senhora já comeu bastante e tira a tigela de sopa dela. Mas a garota protesta, porque nem sequer teve tempo de tocar na comida. Mas a mulher apenas explica que achou que ela estava satisfeita, já que Mary colocou mais comida que o necessário. Irina quer protestar, mas a mulher diz que o horário do almoço já terminou, e ela parece ter se esquecido disso. Ela fica chocada, porque na verdade não comeu nem uma migalha. Então a outra garota se desculpa, dizendo que não sabia que ela já tinha comido, ou então nem chamado. A garota quer contar tudo, mas sabe que Rose não teria ficado quieta. De repente, a criatura que Valentine deu salta de seu bolso e voa, direto para o rosto da garota comendo sopa. O demônio está claramente feliz por ter vingado sua nova mestra, com a garota completamente inconsciente. Mas Irina está mais preocupada com o fato de que esse animal de estimação tem um rosto, e até olhos que mostram um olhar alegre. Vendo seu olhar, a garota percebe que ele quer ser elogiado. Ele diz algo em sua língua demoníaca, e por algum motivo ela entende que ele está dizendo que ela pode confiar nele. Mas de repente, ela percebe que a mulher está recuperando a consciência, mas ela não pode notar o slime. A garota levanta a bandeja acima da cabeça, decidindo que seria melhor nocauteá-la de novo. Mas a menina já acordou, então Irina pede ao demônio para se esconder, e quando a senhora pergunta por que ela está no chão, a garota responde que ela se esticou para pegar a bandeja e caiu. Ela entrega a bandeja, fingindo preocupação e perguntando se algo dói. Internamente, Irina se sente ótima, já que ela e o slime cometeram o crime perfeito. É bom que não sejam pegos, mas agora ela tem muitas perguntas, e a primeira delas é se slimes podem apagar memórias. Provavelmente não, já que essa criatura é o demônio de nível mais baixo, então acha que esse pode ser um tipo especial. Irina também percebe que conseguiu um demônio muito inteligente, já que ele entende perfeitamente a fala humana. De qualquer forma, ela agradece à criatura pelo que fez, e logo percebe que ele pode dançar. Mas a garota viu slimes completamente diferentes dele antes, e se pergunta se poderia encontrar mais informações nos livros. Mas ela lembra que está trancada, então ela não pode ir até a biblioteca, mas ainda decide tentar chegar lá e pegar alguns escondidos. De repente, seu estômago se retorce de fome. Ela está irritada com as empregadas, achando que passar fome é demais. A garota pergunta se seu animal de estimação também quer comer, mas de repente nota que ele desapareceu. Ela começa a procurar pelo demônio, e em um instante seu olfato capta um agradável cheiro de sopa de cogumelos e macarrão com molho de tomate, o que faz seu estômago roncar de novo. O slime aparece de novo, e ela acha que ele é o melhor, notando como ele roubou a bandeja de comida para ela. Ela pega um garfo e começa a comer. E é tão delicioso que ela quase chora, achando o animal de estimação um verdadeiro salva-vidas. Depois de comer, Irina pega seu bichinho nos braços e o abraça, dizendo que nem entende de onde veio um demônio tão maravilhoso. O slime faz sons muito agradáveis e fofos, mas de repente ele pula no chão de novo, e depois na mesa até a janela. A senhora se pergunta para onde ele está indo, mas depois de um tempo, a estranha criatura traz um copo inteiro de sorvete. Irina fica completamente emocionada e decide ser amiga dele para sempre, já que ninguém nunca tinha feito coisas tão doces para ela nesse mundo. Ela nem pode acreditar que provaria uma sobremesa dessas, e começa a saborear o sorvete o mais rápido possível. Mas o slime está tramando algo de novo pulando atrás da mesa. O demônio sobe na mesa e tenta puxar a pena para escrever. A garota observa atentamente o que está acontecendo, pensando que ele quer rabiscar algo. Quando o slime termina, Irina estende as mãos e pede para ver o que ele fez, mas quando a garota pega o pedaço de papel, ela fica bastante surpresa, notando como ele realmente escreveu algo. Irina chama o slime de seu pequeno gênio, já que geralmente demônios não são tão inteligentes a ponto de poder escrever, principalmente slimes. Irina olha para o papel pensando que todos nessa casa a odeiam, mas aparentemente, até alguém como ela pode ter amigos. Ela sorri, dizendo que está contando com um monstro. A garota pega o slime e diz que não pode tê-lo consigo o tempo todo, já que é muito perigoso. Mas ela nota que o slime nem está lhe ouvindo, e está apenas lentamente beijando seu polegar.
Então ela continua, dizendo que se o Duque Sord o notar, ela nem consegue imaginar o que ele poderia fazer. O demônio lembra de novo que Irina pode confiar nele. Ela concorda, mas com uma condição: primeiro ele deve provar que ela pode confiar nele. Mas por enquanto, eles devem correr para a biblioteca da casa. Aparentemente está muito tranquilo, e a própria biblioteca parece enorme de fora. A garota pede ao slime para se esconder enquanto ela vai ao lugar certo. Tem um homem sentado dentro, mas a garota escolhe olhar em volta primeiro, e só depois deixá-lo entrar em seu campo de visão. Depois de examiná-lo, ela percebe imediatamente que o rapaz está incomodado com sua presença. Ele se levanta de repente, e a garota já pensa que ele vai denunciar sua chegada. Ela imediatamente arruma uma desculpa, pensando que se o Duque perguntar por que ela veio até lá, ela dirá que estava procurando informações sobre a família de Ruslan. Ela começa a procurar os livros que precisa sobre demônios, quando de repente, vê uma obra sobre seu futuro marido. Depois de ler tudo, ela aprende que ele tem tanto poder quanto dinheiro, o que poderia muito bem ser jogado nas mãos dela. Finalmente, Irina encontra o livro que estava procurando, mas tem um problema: ela não consegue alcançá-lo na prateleira superior. A garota decide que terá que pedir ajuda ao bibliotecário para pegá-lo, mas percebe que seria inútil, então começa a pensar no que fazer nessa situação. Mas de repente, seu amigo de Irina guincha, avisando que ele pode ajudar. Ela pensa que um bebê como ele não seria capaz de ajudá-la, quando alguém aparece atrás dela, notando que o slime não está respondendo a ela, e uma atmosfera sombria apareceu de repente. Irina se vira horrorizada. Valentine está na frente dela e pergunta o que a garota está fazendo ali. Ela grita, o que ele pergunta porque a garota se assustou, querendo saber se ela estava fazendo algo de errado. Irina decide dizer a verdade, dizendo que queria saber mais sobre o slime que o rapaz lhe deu, então estava procurando um livro adequado. Então, Valentine pensa que parece que ela realmente gostou do presente. Irina fica surpresa que por algum tempo ele é educado com ela e se comporta de maneira bastante agradável. Então, Valentine afirma que a criatura não cheira a sangue, ao contrário dele, então imagina que isso deve ser bom. Irina pergunta o que ele disse, escondendo que ouviu tudo. Então, o rapaz pergunta se a senhora gosta apenas de demônios como presentes, dizendo que há muito tempo queria perguntar sobre isso. Ela responde que não é verdade de forma alguma, mas então que Valentine pergunta por que ela jogou fora os diamantes que ele deu, mas a garota garante que não viu nada disso. Então, ele fica surpreso que a empregada não os entregou a ela. Irina fica em choque que as criadas invejosas decidiram roubar até mesmo suas joias. Irina decide que não pode perder a oportunidade e pergunta se ele tinha mesmo entregado elas à empregada. Ela até derrama uma lágrima, dizendo que eles guardaram as joias para si mesmos, já que ela não recebeu nada. Então, o homem fica irritado, perguntando como essas criaturas ousaram ir contra seu mestre. Ele se vira, dizendo que as encontrará imediatamente, mas ela começa a gritar para o irmão parar. Ao ouvir que a garota o chamou de irmão, Valentine se vira, olhando seriamente para ela. É nesse momento que Irina percebe que cometeu um grande erro, e agora poderia se meter em encrencas. A garota começa a se desculpar, mas seu irmão pergunta de novo como ela o chamou. Ouvindo a resposta dela, o rapaz diz que nesse caso, o irmão pegará o livro para sua irmã mais nova. A garota não entende o que está errado com ele, já que por algum motivo ele está muito educado, embora em algum momento lhe parecesse que a morte agora lhe aguardava com aquela reação rude. É ainda mais estranho quando seu irmão também se oferece para carregar os livros para ela caso esteja pesado. Como Irina está de bom humor, ela decide agradecê-lo pelo slime. Então, o rapaz se oferece para capturar mais slimes para a garota, o que ela protestou, dizendo que gosta desse em particular. Ele quer dizer algo quando, de repente, uma empregada entra na sala chamando Irina de preguiçosa. Vendo isso, o cavalheiro se vira irritado, perguntando como ela conseguiu entrar no quarto da sua senhora sem bater. Ele começa a repreender a empregada, a aterrorizando ao declarar que Irina também é sua mestra. Então, o homem ordena que reúnam todos os servos, pois suspeita que os outros não se comportam melhor que ela. O irmão diz a Irina que lidará completamente com os servos e que ela pode ir descansar. Ela nem imaginava que Valentine valorizava tanto sua irmã, e não consegue acreditar que ele vai reunir todos. Irina espera que ele se vingue por todo o tempo que ela sofreu com eles. O slime também está feliz, e a garota diz que acha que não é muito bom continuar chamando ele assim. Então, ela começa a pensar em que nome poderia dar a um demônio tão fofo. Ela pergunta que tal chamá-lo do barulho que ele faz, Mi. Mas depois ela acha isso muito óbvio e preguiçoso, então a garota pensa que o slime poderia ser chamado de Mi, já que é bem macio. Mas Irina percebe que o slime gosta de qualquer uma de suas ideias, então ela sugere que pensem nisso mais tarde, e por agora é melhor ler um livro, pois talvez isso ajude na escolha de um nome. A senhora abre o dicionário de demônios do norte para descobrir as informações de que precisa. Na primeira página, está escrito que o slime ocupa o posto mais baixo entre os demônios, mas às vezes, um demônio superior pode virar um slime e se esgotar todo o seu poder.
É dito que alguns slimes comem outras espécies e conseguem as imitar completamente, mas isso ainda não foi comprovado. Irina murcha quando percebe que quase não tem informações no livro. Ela o pega em seus braços de novo, fazendo a pergunta sobre o que ele é. Então, a garota oferece para contar um de seus segredos se ele compartilhar o seu em troca. Ela diz que vai contar algo que só poderia contar para ele, quando de repente percebe que alguém está chegando, jogando o animal de estimação debaixo da cama. É o irmão dela de novo, trazendo Rosa pelo colarinho até os pés de sua irmã. Valentine olha para Rosa, perguntando a Irina o que deveria fazer com essa ladra. A mulher tenta se justificar dizendo que não fez nada, mas ele imediatamente a cala, dizendo que não está falando com ela. Mas Rosa insinua que não é certo ouvir apenas a princesa, e essa ação equivale a desobedecer à vontade do duque. Então, Valentine sorri, pois parece que a ruiva também estava incomodando seu pai. Quando a mulher tenta se opor de novo, ela é atingida no rosto, e Valentine diz que enquanto seu pai não estiver, ele está no comando. Assim, ele fala que tomará sua decisão depois da resposta de sua irmã, e pergunta o que Rosa fez com ela. A garota se lembra de que Rosa fez de sua filha uma princesa, enquanto nem mesmo a considerava uma pessoa. Ela pensou que poderia se safar de tudo, já que a pequena Irina não tinha forças para resistir a ela. Mas isso era no passado, e ela não é mais a Irina que a senhorita Rosa conhece. Irina diz que foi tratada de forma injusta, e nenhuma joia foi entregue a ela. Isso significa que eles mesmos pegaram os presentes de seu irmão, e agora também querem fazê-la passar por mentirosa. Para Irina, a melhor defesa é um ataque, então o principal é derramar uma lágrima a tempo. A empregada de repente percebe que ela não seria capaz de se justificar, notando como a garota não tem medo de contradizê-la. Rosa começa a gritar que o cavalheiro não poderia julgar com base naquelas palavras, começando a dizer que isso era tudo calúnia. Mas assim que a mulher se cala, Valentine levanta a mão para ela de novo. Ele declara que faria o mesmo que ela fez com sua irmã, e mostraria isso aos outros servos como exemplo, então que ela se preparasse para o pior. A senhora grita que Valentine se arrependerá dessa decisão, quando de repente ele a pega pelo pulso, dizendo que apenas ela se arrependerá do que fez. Tendo se despedido de sua irmã, Valentine arrasta a culpada para a saída. Se lembrando de algo, Valentine pergunta se Irina quer alguma coisa. Então, ela diz que ficaria feliz em receber qualquer presente dele. Nesse caso, o irmão promete encontrar algo que Irina gostaria. Quando ele parte, um slime finalmente rasteja para fora de debaixo da cama, e os dois comemoram a vitória. Antes, ela tinha medo dele pois ele sempre trazia pedaços de demônios, mas agora seu terrível irmão ajudou muito. A garota se pergunta por que pensava mal dele, pois parece que Valentine a valoriza. Mais uma vez, se certificando de que o slime entende tudo o que ela diz, ela se prepara para contar seu segredo. Na verdade, ela é de um mundo completamente diferente. A garota não sabe exatamente como acabou aqui, mas embora ela se pareça com Irina, ela não é realmente ela. A garota simplesmente leu um romance com um enredo parecido, e não podia nem imaginar que tudo aconteceria dessa forma. Irina continua tocada em como seu animal de estimação tenta consolá-la. Então, ela chega à conclusão de que esse demônio é realmente bom. Irina abraça a criatura, dizendo que está muito feliz por tê-lo. A senhora promete que se algum dia ficar rica, ela definitivamente cuidará dele também. O slime conclui que ela gosta de sonhar com coisas assim, mas ele quer que ela continue sua história de como entrou no livro. A garota diz que não quer contar isso para uma criança, mas o bichinho começa a ficar irritado, já que ele é um slime adulto. Irina pede a ele que não se assuste, mas revela que na verdade, esse mundo é um romance para adultos. O slime fica chocado, mas pergunta o que exatamente aquele livro está repleto, e decide perguntar onde ela entra nisso. Irina responde que ela sempre foi quieta, mas acabou morrendo ao se envolver na disputa política de seu pai. Além disso, a menina diz que depois de sua morte, os dois protagonistas do romance se encontram, e a partir desse momento, a parte intensa começa com um sequestro. E Ruslan, tendo se apaixonado, decide manter Kai consigo. Irina parece encantada, dizendo que o verdadeiro amor é aprendido através do sofrimento. Então, o demônio pergunta se a menina quer ser sequestrada e presa. Ela estranhamente responde que sim, acreditando que todos gostam disso. Ela explica que havia vantagens na prisão de Kai, pois ela não precisava trabalhar já que a vítima é cuidada, e ela também vivia em um quarto luxuoso, bem diferente de onde a menina vive agora. Então, ela teria gostado muito do tipo de cativeiro que aguarda a Kai. Ela lembra que é importante distinguir entre fantasia e realidade, então todas as partes têm que concordar. Irina admite que é muito constrangedor contar isso, mas quando o slime acena com a mão, ela ri, lembrando que ele disse que é velho o suficiente. Então, ela decide envergonhar o animal de estimação perguntando se ele gostaria de beijar uma menina como a protagonista. Ela nota como o slime está vermelho e começa a rir dele. Irene diz que se ela fosse a protagonista, ela e Ruslan estariam juntos. Então, seu amigo pergunta se a menina gosta desse homem. Irina diz que ele é muito bonito e forte, então o slime anuncia que ele também é muito forte.
A menina começa a rir, mas acaba pedindo desculpas por isso. Ela admite que ele é muito melhor que Ruslan, perguntando se casará com ele. O slime parece confuso, então Irina começa a explicar o que isso significa, dizendo que quando duas pessoas se tornam muito próximas, elas selam seu amor pelo casamento. Mas de repente, o demônio alegre cresce pernas, e com grande felicidade, ele pula pela janela de novo. A senhora grita para ele parar, mas já é tarde demais, e o demônio desaparece de vista. Na rua, os guardas ouvem um barulho tentando descobrir de onde vem. Vendo isso, a menina imediatamente se abaixa, cobrindo a boca enquanto os homens discutem que alguém estava gritando na torre. Eles ignoram pensando que é apenas imaginação, já que nem sequer imaginam que alguém está mesmo na torre. Irina percebe que deve ser mais cuidadosa, mas se pergunta para onde o slime foi. Notando ele, a menina fica preocupada que os guardas o vejam, mas ele está apenas colhendo flores. Ficando com medo, Irina fecha os olhos, decidindo que não pode olhar para isso. Mas de repente, um cheiro agradável que começa a vir de seu quarto e faz a menina abrir os olhos. É seu bichinho, trazendo à sua dona um buquê de lindas flores. Em um momento, o slime estende o buquê e diz que eles deveriam se casar. É estranho que um demônio proponha casamento a uma dama. Ela diz que é muito gentil, mas ela se casaria com o Grão-Duque, ou melhor, com Alexei Ruslan, porque nenhum demônio pode se igualar ao poder do Arquiduque e seu carisma incrível. Então, ela brinca dizendo que se casaria com o slime se ele derrotasse Ruslan, e ele começa a bater levemente nos dedos dela dizendo que derrotaria todos. Mal contendo seu riso, Irina começa a elogiar ele, dizendo que nesse caso teria que se casar com ele. A senhora pergunta quando seria o casamento deles. Eles já estão de mãos dadas, e a menina sugere que agora é hora deles se beijarem. Nisso o slime fica vermelho, começando a guinchar indignado. Ele declara que faria isso por conta própria, o que Irina fecha os olhos. Ela fecha os olhos esperando algo, mas percebe que nada está acontecendo. Ela teme que ele queira ir para fora de novo apesar de todo o perigo. A garota se prepara para gritar para ele não fazer nada, mas de repente ela se inclina e seus lábios realmente se tocam. O slime começa a gritar indignado porque ela fez isso primeiro sem querer. Ele fica chateado e pula no chão, enquanto Irina diz que está muito arrependida. Ela começa a rir porque ele acabou de pedir para se casar mas agora está tão envergonhado que decide fugir. A garota se deita no chão e olha debaixo da cama, pedindo ao slime para sair. Ela diz que é muito engraçado, se perguntando por que ele lhe pediu em casamento se era tão tímido. Irina pede para voltarem a esse assunto quando ele crescer para que não seja mais tímido. Enquanto isso, no calabouço de Sword, está bastante frio, úmido e sombrio. Rosa sussurra que Valentine não sairá impune por trancá-la naquele calabouço. Ela está certa de que o Duque logo retornará, então ela só precisa ter um pouco mais de paciência e se vingará de todos que ousarem cruzar seu caminho. A mulher diz que se Irina desaparecesse, então sua maravilhosa filha Bela se tornaria uma princesa, então promete a si mesma que definitivamente se livrará de Irina. Com as mudanças na casa, Irina tem permissão para sair. Ela fica feliz em dar seu passeio, e se não fosse pelo convite de Valentine, ninguém sequer a deixaria sair pela porta, o que o slime acha que é muito cruel. Finalmente eles chegam até Valentine, e Irina pede para não chamar sua atenção. Ela se desculpa, pensando que talvez seu irmão esteja esperando há muito tempo. O homem pede ela para se sentar, já que ele lhe dirá algo importante. Então, ela faz como ele pede, imaginando que de tão sério ele poderia falar com ela. Mas de repente, ele estende uma toalha de piquenique para que ela não suje na grama. Valentine diz que Irina perdeu muito peso, então ela deveria comer mais. E o homem literalmente prepara um buffet inteiro de comida especialmente para sua irmã. Irina fica muito satisfeita que ele se importa tanto com ela. Valentine explica que em breve eles não poderão passar o tempo tão despreocupadamente, lembrando seu pai está retornando. Ele está irritado, porque parece que o Duque encontrou a coisa. Mas a garota olha para o irmão perguntando sobre o que ele está falando, já que ela não sabe de nada, então Valentine fala sobre o veneno das raízes de Cinda. Tendo tomado, uma pessoa não morre imediatamente. Primeiro, ela sofre por um longo tempo e cospe sangue, se aproximando cada vez mais da morte. A garota se lembra de que ela sabe algo sobre esse veneno, afinal, parece que Irina foi envenenada com ele. Valentine nota que mais cedo ou mais tarde seria dado esse veneno a um deles, mas se eles não obedecessem por enquanto, suas vidas terminariam muito mais rápido. Irina percebe que o enredo começa a se desenvolver nesse ponto, já que ela tomaria esse veneno todos os dias. Dizem que com uso frequente, flores crescerão em seus pulsos, e se você continuar a bebê-lo até a floração, todo o corpo começará a exalar esse veneno e a pessoa se tornará um veneno ambulante. O plano secreto do Duque fica claro para ela. Assim que o corpo de Irina se tornar venenoso, ele a casará com Ruslan, e assim o arquiduque morrerá lentamente. Pelo bem do crime perfeito, ele está pronto para transformar sua filha em um frasco para veneno ambulante. De qualquer forma que se olhe, as coisas estão ruins para ela.
Seu pai é um canalha que considera ela um alvo fácil, mas Irina sabe onde o antídoto está, e ele pode ser encontrado na floresta ao redor da propriedade do arquiduque. Irina diz que falar sobre venenos realmente a assusta, mas o irmão nota que o olhar da garota fala de algo mais. Então, ele diz que parece que ela está apenas esperando pela oportunidade de beber o veneno. Irina fica com medo de que o rapaz tenha adivinhado tudo rapidamente, mas decide que precisa permanecer calma. Graças à sua atuação, Irina começa a falar sobre como está muito preocupada. Então, Valentine conclui que parece ser isso, já que Irina realmente não tem motivo para querer a própria morte. Mas de qualquer forma, ele diz que beberá o veneno no lugar. Mas de repente, a garota grita que ela deveria fazê-lo, o que o deixa irritado, achando que isso mataria sua irmã. Ele ainda não sabe, mas ela não morreria, e tem seus próprios motivos para bebê-lo. Então, Irina diz que ele é importante para a família, ao contrário dela, que é inútil. Então, o rapaz diz que ela não deveria sofrer por todos. Valentine mostra seus dentes e declara que, afinal, ele tomará o veneno, mas ele nem sequer suspeita que é ele quem não deveria beber. A menina diz que seu irmão não deveria se envolver nisso, porque se ela se sacrificasse, o problema seria resolvido, o que ele chama isso de teimosia. Pode ser apenas teimosia para ele, mas não para quem sabe quais habilidades ela poderia ganhar se neutralizar completamente o veneno. Acontece que se você tomar continuamente, uma flor com 5 pétalas crescerá em seu pulso e a pessoa se torna venenosa. Mas se tomar o antídoto depois, a pessoa receberá a saúde perfeita e os 5 sentidos serão intensificados ao máximo, além de até aprender a purificar as energias demoníacas das criaturas. Ela realmente não pode perder a chance de se tornar uma personagem mais importante no mundo. Valentine pede para parar de dizer bobagens porque ele já decidiu tudo. Então, Irina pergunta se ele realmente quer assumir toda essa dor para si mesmo. Eles dois começam a discutir, já que nenhum deles quer dar o veneno ao outro, até que de repente, um rapaz se aproxima deles. Ele diz que tem notícias para o cavalheiro, perguntando se ele está ocupado. Valentine concorda em ouvir as notícias, dizendo que acompanhará sua irmã até o quarto primeiro. Ela olha para ele surpresa, oferecendo obedientemente sua mão. No quarto, Irina pensa em como o relacionamento com seu irmão é estranho, discutindo sobre qual deles tomará o veneno primeiro. Irina conclui que quanto mais você vive, mais problemas aparecem, perguntando ao demônio se isso é verdade. Mas a garota percebe que o slime ficou verde, e a forma de seu animal de estimação também é tão estranha quanto possível. Irina pergunta preocupada se aconteceu alguma coisa, mas ele guincha, começando a bater na mão da garota falando sobre a morte. Ela adivinha que essa é sua reação por ela ter decidido tomar o veneno. Ela pede para não se preocupar porque tudo ficará bem, mas o slime continua a se rebelar e guinchar preocupado. Para acalmar ele, Irina o leva até seus lábios e o beija na testa. A menina diz que ela pode lidar com isso, então não ele tem motivo para se preocupar, prometendo que não morrerá assim tão fácil. De repente passos são ouvidos, e Irina sente uma nota de medo pinicando seu rosto. Primeiro, ela tem que esconder o slime, o que ela faz pedindo para ele ficar debaixo da cama. Os passos pertencem à filha de Rosa, que começa a gritar descontrolada. Ela faz um escândalo perguntando o que Irina fez com a mãe dela, então ela imediatamente percebe que ela descobriu que Rosa está sendo mantida na prisão. Então a garota apenas pergunta sobre o que ela está falando, já que supostamente não se lembra de ter feito nada. Mas a garota diz para não zombar dela, porque já foi informada de tudo. Ela fala que sua mãe não escondeu as joias, achando que Irina simplesmente não gosta das empregadas. A menina não entende se essa mulher histérica está realmente falando sobre Rosa e a chamando de inocente. A filha da vilã diz que ainda encontrará seu ponto fraco já que Irina difamou sua mãe. Ela sorri porque não quer brigar com a adolescente, mas sua rival diz que ainda tem trabalho a fazer, então elas terminarão mais tarde, e na próxima vez, ela não deixará escapar tão facilmente. De repente ela diz que o Duque voltou, e se Irina quer se justificar, então é melhor se apressar. Irina fica surpresa que o Duque já voltou, mas de repente a garota lembra de que Bella terá que acompanhá-la. Irina lembra que Bella ainda é responsável por sua senhora, e já deveria saber seu lugar. Mas a garota apenas fica vermelha de raiva, gritando para Irina parar de falar e sair do quarto. Mas a garota apenas olha para o slime, que está claramente mais que chateado. A senhora começa a se preocupar se vale a pena deixar o demônio sozinho no quarto, e antes que ela volte, ele precisa se esconder bem. Então, é hora do jantar em família. O Duque retorna, e seus filhos vêm cumprimentá-lo à mesa. Irina encontra o Duque de Sword pela primeira vez, e ele parece muito melhor que ela imaginava, achando que parece um homem mais jovem. O pai diz que Valentine deve se preparar para uma partida cedo, porque amanhã ele irá para a Floresta dos Corvos. O rapaz fica surpreso que será enviado para lá tão cedo, enquanto Irina pensa que seu irmão acabou de retornar do campo de batalha e seu pai está o enviando para lá de novo. A Floresta dos Corvos é um lugar desastroso, e é compreensível porque ele quer enviar Valentine para lá, e ele precisa de artefatos demoníacos, as coisas necessárias para se transformar em um demônio, e eles só podem ser encontrados se tirados de outros demônios.
A menina está indignada, pensando consigo mesma como tudo terminará. Valentine diz que nesse caso, ele se preparará, enquanto a garota não entende porque seu irmão está ouvindo o Duque, já que não está sob hipnose. O pai sorri, dizendo que ele está fazendo a coisa certa ao ouvi-lo. Ele também afirma que deve fazer isso se quiser proteger o que lhe é tão caro. Mas de repente, o Duque começa a se virar para Irina, e ele lhe apresenta algum tipo de garrafa com líquido vermelho. O Duque ri, dizendo que finalmente, pois graças a isso, ela seria útil de alguma forma. Vendo o veneno de Quelinda, é difícil para ela manter a calma. Ela tenta parecer inocente, perguntando o que é, quando de repente seu irmão grita. Ele olha para seu pai e pede que o veneno seja dado a ele, mas de uma maneira absolutamente calma. O pai se opõe fortemente, perguntando como esse ninguém ousa levantar a voz para ele. Então, o homem conclui que criou mal o filho, já que ele ousou se intrometer na conversa. O Duque promete que se ele disser uma palavra, ele destruirá seu tesouro, e diz que perdoará a grosseria do filho apenas dessa vez. O Duque pega um copo e despeja o veneno nele, pedindo ela para bebê-lo, e explicando que a transformará em uma bela flor. Ela percebe que isso machucará, mas fala para si mesma de novo que está tudo bem, pois o veneno vale a pena ser bebido de uma vez só, já que essa é a única maneira de Irina se vingar dele por tudo. Depois de observar a garota, o homem conclui que ela parece estar esperando por isso há muito tempo. Mas Irina explica que essa é a ordem do Duque e ela simplesmente não pode contradizê-lo. A menina decide que precisa beber rapidamente antes de mudar de ideia, mas o gosto do veneno é muito ruim. Irina se pergunta o que acontecerá agora, pensando em como o veneno já está em seu estômago. Rosa pede à filha para observar atentamente, porque resta pouco tempo antes que sua vingança seja realizada. Afinal, Bela logo tomará o lugar dessa garota. Ela se sente mal, visto como ela nem consegue descobrir onde é seu quarto direito. Mas de repente, a chefe das empregadas bloqueia seu caminho, sorrindo levemente e perguntando sarcasticamente se ela está se sentindo bem. Mas para irritar a empregada, ela diz que sim, bastante, mas de repente ela começa a tossir um líquido vermelho. Então, Irina olha para ela, ordenando que dê passagem, mas de repente a porta onde ela está encostada se abre e a ruiva empurra Irina para dentro do quarto, dizendo para descansar bem. Rosa diz que o jovem cavalheiro partirá em breve também, então ela deve se preparar para o que está por vir. Depois dessas palavras, a porta se fecha com um estrondo e Irina fica sozinha consigo mesma. Mas Irina sussurra baixinho que sobreviverá, só para mostrar a todos que ela é muito mais forte que pensam. Ela cambaleia, notando como precisa se deitar na cama. Ao deitar, Irina percebe que as coisas estão bem ruins, já que ela não imaginava que doeria tanto. Passar por esse tormento, especialmente sozinha, acaba sendo pior do que a garota poderia ter imaginado. Mas de repente seu melhor amigo rasteja para fora de debaixo da cama, perguntando se ela está com muita dor. Ela compartilha que não se sente bem, então é melhor dormir, e também avisa que se algo acontecer com ela, ele deveria se esconder. Depois dessas palavras, a garota começa a adormecer, e quando acorda, sente um leve arrepio. Ela de repente percebe que o slime mudou de tamanho, e ele literalmente substituiu sua cama, pois, como se viu, aquecendo Irina com seu corpo por todo esse tempo para fazê-la se sentir melhor. Ela realmente está melhorando, e esse seu novo bichinho começa a lembrá-la de um gatinho fofo. Percebendo que seu amigo pode mudar de tamanho, ela declara que ele realmente é o melhor demônio, achando ele maneiro. Mas o Azul não entende o significado dessa palavra. Então, a garota reformula dizendo que ele é incrível. Ela agradece ao slime por ainda tê-lo, e apesar das decisões precipitadas, por sempre estar por perto e pronto para ajudar. Agora Irina não está tão sozinha e sua condição já melhorou, embora a dor em seu estômago continue. Irina está um pouco preocupada que ela finalmente bebeu o veneno de Quelinda. De repente, ela percebe que se não fosse pelo demônio, ela teria sofrido sozinha por muito tempo. A ideia de que o Duque pudesse ver o slime antes que ela ganhasse seu poder lhe preocupa. O Duque tomou ou destruiu tudo que ela amava, então ele não seria uma exceção. Então, ela ordena que o slime escute com a maior atenção possível. Ela pede que se algo acontecer, ele corra para o norte, e precisa ser exatamente para lá. Mas ele começa a dizer que não irá a lugar algum porque quer proteger sua amiga. Ela sorri e abraça ele apertado, dizendo que ele é seu protetor, e realmente conta com ele. O slime começa a guinchar, mas depois pede a Irina para se cobrir com um cobertor. Ela concorda, dizendo que se embrulhará bem e descansará, mas ele deveria escutá-la atentamente. O slime parece preocupado que em caso de perigo, ela não correria para o norte com ele, mas permaneceria para morrer. Irina diz que não seria capaz de ir junto com ele, mas se ele fugir, ela promete que o encontrará. Ele começa a se preocupar muito e a chorar, achando que ela poderia morrer. Irina diz que a dor do veneno não a matará, mas lembra imediatamente que ela está destinada a cair nas mãos de Valentine, quando ele sofrer sua lavagem cerebral. O slime assume uma postura de luta, e declara que definitivamente será capaz de derrotá-lo e proteger ela. A menina fica comovida, mas diz brincando que não seria tão fácil.
Então, ele toca a mão de sua dona e sussurra que ela deveria valorizar mais sua vida. Irina fica mais uma vez convencida de que seu demônio é muito gentil e bondoso. Concordando, Irina o pega nos braços e o abraça, oferecendo para viverem juntos felizes para sempre. Enquanto isso, o Duque pergunta se tem notícias sobre o Arquiduque, mas ouve que ele tem estado muito quieto ultimamente. Eles têm tentado rastrear sua localização, mas isso não adiantou muito porque o Arquiduque de repente desapareceu. O Duque pensa em como não faz muito tempo desde que Ruslan herdou o grão-ducado, mas ele não tem a consciência de aparecer e apenas se esconde em seu castelo. O Duque percebe que algo aconteceu, seja em seu corpo ou espírito. O rapaz diz que se ele não tivesse nada a esconder, então não se esconderia no castelo, ao que o Duque pergunta se ele tem certeza de que ele está lá. Ele ouve que sim, já que recentemente enviaram sua empregada até lá e ela viu o Arquiduque olhando pela janela para ela. O Duque pensa, mas admite que poderia ser um substituto, pedindo ao seu assistente para descobrir o máximo possível sobre isso. Agora é a vez de sua conversa com Valentine, que está obedientemente esperando por seu pai. O pai pergunta quanto tempo levaria para receber seus mercadorias, ao que ele responde que cerca de 2 semanas. Então, o homem decide dar ao seu filho 1 semana. Ele lhe mostra o antídoto, e avisa que dependerá apenas de Valentine conseguir a tempo e de como ele o usará. O Duque repete que ele terá que conseguir algo útil, caso contrário, Irina repetirá o mesmo destino de sua mãe. Valentine é perfurado por memórias, de quando sua mãe dizia que tudo está bem enquanto cuspia sangue. O garoto se lembra disso pelo resto de sua vida, e lembrando de como sua mãe morreu na sua frente, ele se curva e declara que irá partir. O Duque o chama de cachorrinho estúpido, porque ele realmente se parece com sua mãe, dizendo que apesar de ser seu herdeiro ainda é muito fraco. O Duque exige que o conselheiro conte como Irina e Valentine estavam indo em sua ausência, dizendo que era melhor começar pelo idiota que acabou de sair. A pessoa na sua frente disse que o jovem mestre em breve se tornará um mestre de espadas, mas ele está preocupado com seu desempenho acadêmico graças às suas frequentes viagens. O rapaz promete que irá apoiar o jovem mestre nisso, mas o Duque relata que cães de caça estúpidos são mais simples de lidar. O assistente se surpreende, mas decide concordar com o Duque. Então ele pergunta sobre Irina Sord, e vê a informação de que ela visitou a biblioteca, perguntando o motivo. O assistente explica que houve uma lição sobre monstros e talvez por isso ela tenha se interessado por eles, então ela pode ter apenas procurado saber mais sobre o tema. Mas o Duque acha estranho, porque a menina sempre teve medo de tudo, e dizia que não se lembrava de nada nas aulas, mas agora ela de repente vai à biblioteca. Seu pai acha mais fácil acreditar que ela foi influenciada por alguém, então ele ordena que no futuro a menina deva ser vigiada mais de perto. Durante todo esse tempo Rosa estava na sala, e também recebe essa tarefa, tendo sido resgatada da prisão. Além disso, o Duque pede que a porta de Irina seja trancada à noite agora, o que Rosa fará tudo ao seu alcance para cumprir esta ordem. Enquanto isso, Irina parece sentir como se estivesse debaixo d'água, como em um sonho. De repente ela vê o protagonista Kai. Ela trata o Arquiduque, sussurrando que sua ferida arderá um pouco. Então, ela pede para ele descansar, quando de repente o homem agarra e a joga na cama, pedindo para ela não partir. Kai pede a sua graça para deixá-la ir, mas ele não quer, sabendo que se a deixar ir ela fugirá de novo. Então Irina acorda em um suor frio, um pouco incomodada pela dor no seu estômago. Irina também está chateada porque tudo terminou no momento mais interessante, enquanto atrás dela se tem uma silhueta estranha, e um líquido verde começa a pingar em sua mão. A mulher decide se virar, quando de repente cai em horror quando vê uma enorme besta com chifres que parece estar vigiando ela. De repente ele começa a lhe atacar, enquanto Irina tenta descobrir o que está acontecendo, se perguntando se o Duque Sord arranjou isso para lhe dar uma lição. Suas mãos estão queimando, e é como se fosse impossível afastar o monstro. Irina decide se acalmar dizendo que pode suportar porque é um sonho, então ela precisa apenas esperar. Mas é doloroso e pesado no peito, mesmo sendo um sonho, ainda é assustador. Ela começa a tentar pedir ajuda em seu sonho, porque estava se tornando cada vez mais difícil suportar essa dor, até que de repente, através de suas lágrimas a menina vê o Slime, que tem uma espada de prata nas mãos. Ele se lança sobre o chifrudo alienígena e o perfura com a arma afiada. A senhora começa a gritar para o demônio fugir, já que ela pode lidar com isso sozinha. Ele perde a consciência, e Irina implora para que ele volte a si. Irina tenta ajudar, mas um golpe sufocante atinge sua cabeça. De repente o Slime recupera a consciência, e de novo ele se lança sobre o vilão, tentando alcançar a vitória o mais rápido possível. É difícil, mas o Slime sai bem e suporta todos os golpes como uma pulga pulando de ombro a ombro do inimigo, até usar a luz de sua espada. Então, Irina pega ele em seus braços. Quando o vilão desaparece, ela pergunta se algo dói, mas seu salvador diz que mesmo que doa, seja assustador ou esteja ferido, ele protegerá sua dona. Irina acorda com os raios brilhantes do sol a forçando a acordar, mas notando que o Slime não está em lugar nenhum. Ela começa a gritar perguntando onde ele está, mas ele acontece de estar por perto, apenas escondido com segurança por precaução.
A menina diz que é muito bom que ele esteja aqui, porque ela teve um sonho bem estranho, quando de repente ela nota que a ferida na bochecha de seu amigo ainda está lá, a mesma que ele recebeu em seu sonho. Então, Irina percebe rápido que tudo o que viu não era um sonho de forma alguma. A senhora pergunta por que ele não fugiu, já que era perigoso. Ela se envergonha porque por causa dela, uma ferida apareceu em seu pequeno corpo. Mas o slime de repente começa a se desculpar por ter recebido o arranhão. Ele se desculpa por ter mentido, porque disse que era forte, mas na verdade é muito fraco, prometendo que se tornará muito mais forte. Irina não entende se ele realmente pensou todo esse tempo que ela só gostava de pessoas fortes como o arquiduque Ruslan. Então, ela fica comovida e pergunta se ele é estúpido. Ela explica que baseado em suas ações, ela entende que ele já é muito forte agora, então não deveria se desculpar. Ela diz que no sonho ele estava incrivelmente legal e majestoso, então agradece pela ajuda, dizendo que caras assim definitivamente são do seu tipo. Ele fica muito envergonhado, praticamente congelado, então Irina começa a se preocupar que possa ter algo de errado com ele. Enquanto isso, o Duque percebe que o pesadelo dela desapareceu mais rápido do que ele esperava. Ele ainda tinha tempo, mas o demônio morreu rápido demais, mesmo sendo um pesadelo de baixo nível. Sword acha isso muito suspeito, e o conselheiro também pensa assim, já que mesmo sendo de um nível inferior, um demônio é um demônio. A menina fraca não poderia se livrar dele sozinha, então o Duque chega à conclusão de que alguém sem dúvidas ajudou. Ele acha isso inaceitável, ainda mais na sua propriedade. Então, ele ordena que descubram quem ousou se tornar o protetor de sua filha, pedindo para observarem se alguém está visitando Irina e lidar com ele imediatamente. O Duque pensa que a menina é fraca demais para lidar com o pesadelo sozinha. Então, ele pensa na chance de seus poderes sagrados estarem começando a se manifestar, assim como os de sua mãe. Para fazer uma criança com poder divino, ele se casou com uma sacerdotisa, sua antiga esposa. Mas no final, o plano dele falhou. Ela deu à luz uma criança inútil para o homem. Sua esposa implorava que ele pensasse no seu filho, dizendo que Valentine ainda era muito jovem para a torre. O Duque Sword explica calmamente que se ele tivesse poderes divinos, já poderia lutar no campo de batalha, dizendo que bastava que sua esposa os transferisse adequadamente. O Duque garante que não é culpa sua, achando que ela está se comportando como um animal. Mas a mulher ainda considera isso inaceitável, então ele responde aos gritos e repreensões lhe dando um tapa no rosto. De repente, ele pergunta se até mesmo a morte de seus pais não trouxe a senhora a seus sentidos. O marido diz que se ela quer proteger seus queridos, então precisa pensar em seu comportamento. Agora, ele está completamente certo de que ninguém poderia ou ousaria interferir em seu plano. Do outro lado, Irina parece cansada, e Bella faz comentários para ela de como uma dama cobre a boca quando boceja. Então, Irina resolve perguntar o que estava fazendo no quarto dela, o que ela responde que o Duque pediu para vigiá-la. Irina pede para ela ir para casa, mas Bella diz que sua senhora ainda precisa estudar muito, ao que ela protestou que sua rival não é muito melhor que ela. Mas a menina abordava diligentemente, dizendo que Rosa lhe ensinou tudo. De repente, a empregada pergunta com quem Irina estava falando à noite. A garota fica em choque, junto do slime debaixo de sua cama. Bella nota imediatamente que a voz de Irina está trêmula quando ela começa a negar tudo. A menina diz que se a filha do Duque está tramando algo, então é melhor ela parar. Ela insiste que a menina conte tudo, avisando que quando o jovem mestre partir, será tarde demais. Irina de repente declara que essas palavras parecem ameaças, e de repente, Valentine aparece na porta. A garota fica assustada, mas Valentine de repente pede para continuar e contar o que aconteceria quando ele partisse. A menina imediatamente fica sem o que dizer, então ela faz uma reverência e diz que é hora dela sair. Mas o cavalheiro não permite fugir e lhe pede para esperar. A garota se vira com olhos questionadores, mas Valentine apenas ordena que preparem chá para ele e sua irmã. Depois Irina agradece a seu irmão por tornar as coisas mais calmas, mas ainda pergunta por que ele apareceu. Ele está aqui para se despedir, avisando que partirá essa noite para a Floresta dos Corvos, o que deixa Irina preocupada, e ele também parece desanimado. A menina sorri suavemente, e com um pouco de tristeza, pede para ele ser o mais cuidadoso possível, pois ela estará esperando por ele, repetindo exatamente as palavras de sua mãe. Então, o homem promete que retornará são e salvo. Irina se pergunta se ele também se apegou a ela durante esse tempo, pois por alguma razão ela até sente pena de seu irmão. Ela conclui que já que ele ainda está sentado em seu quarto, significa que ele tem mais alguma coisa a dizer. Mas Valentine pergunta que tipo de bordado a menina tem em mãos, o que ela responde que apenas é um presente especial. Quando ele pergunta para quem, a menina diz que bordou para seu slime. De repente o demônio rasteja para fora da cama, e a menina diz que ele chegou na hora certa, pedindo para ele se aproximar. Irina encosta o tecido em seu amigo, dizendo que o branco lhe cai muito bem. O rapaz pergunta se Irina daria esse lenço ao slime, o que ela responde que é apenas um presente como sinal de que ele pertence a ela. Valentine pensa a respeito, mas diz que nesse caso ele está prestes a partir, mas de repente bate com a testa na porta.
Irina lembra que os cavaleiros que vão para a guerra recebem lenços aleatoriamente, e talvez seu irmão realmente quisesse receber um dela. Lembrando que ela tem seu próprio presente para o irmão, a senhora se apressa em impedi-lo. Depois de procurar um pouco na gaveta, Irina finalmente encontra o lenço certo, um que ela não teria vergonha de dar a um guerreiro. Ela o entrega a Valentine, pedindo para ele levá-lo consigo, mas o rapaz parece hesitar. Ela diz que realmente espera que seu irmão retorne são e salvo com ele, então ele aceita o presente e o colocando no bolso. Mas a menina quer perguntar algo, sussurrando onde exatamente o guerreiro encontrou o slime. Ela descobre que foi encontrado no rio Celta, nas proximidades do Planalto Bartes. Irina ouviu que é perigoso lá, já que portões demoníacos frequentemente aparecem por ali. Valentine supõe que ela quer aprender mais sobre o slime. A garota diz que sim, ela está muito interessada porque seu amigo é bastante diferente dos outros. Depois de pensar um pouco sobre de onde veio o monstro e quem ele era, o homem olha sério e diz que tentará descobrir. Ele quer arrancar um pedaço e examiná-lo apenas uma vez, já que de qualquer forma ainda tem tempo suficiente antes da partida para isso. Mas quando a irmã se opõe veementemente, o rapaz diz que apenas o observará. Então, a menina se pergunta se pode confiar em seu próprio irmão. Mas de repente, ela se lembra de que ainda tem suas aulas hoje e não pode levar o demônio consigo. Ela quer deixá-lo na torre, mas também teme que a empregada o encontre e o mate. Então, Irina começa a pensar se realmente seria melhor deixar o slime com Valentine. Irina avisa que se ele ousar torturar seu amigo, ela odiará seu irmão com todo o seu coração. No fim, ela entrega seu animal de estimação ao rapaz, dizendo que os dois não devem brigar enquanto ela estiver fora. A menina diz que terá uma aula sobre monstros e está atrasada, então deixa o monstro com seu irmão. O homem percebe que embora não goste dele, já que Irina está interessada, ele não pode fazer nada, e terá que cuidar dele hoje. É necessário voltar ao local onde Valentine o encontrou pela primeira vez, o Planalto de Bartes, onde ele foi enviado Pr seu pai. O rapaz encontrou o slime onde o rio Celta flui, atrás de uma pequena rocha. Mas no momento da descoberta, o amigo de Irina não era diferente de um slime comum, enquanto agora ele tem olhos e uma boca, o que é muito estranho. Mas de repente, enquanto o homem está perdido em seus pensamentos e tentando se lembrar, o demônio pula de suas mãos. Ele diz que o slime nem deveria pensar em fugir, já que prometeu vigiá-lo até que ela voltasse. Enquanto isso ele tentará descobrir tudo sobre ele. Mas a criatura literalmente o ignora e se vira. Valentine nota como ele pareceu entender tudo o que Irina disse antes, mas Valentine se pergunta se um demônio menor poderia ter essa inteligência. Isso é muito estranho para ele, ainda mais junto do fato dele ter sobrevivido na região do rio Celta, que estava infestada de demônios de alto nível. Então a especulação de que ele é um telepata, já que não vê outra explicação, mas ele se lembra que slimes não podem usar magia porque são um demônio inferior. No fim, ele acha que não importa se ele é um telepata, se tem olhos ou boca, já que com ele Irina sempre sorri. Antes disso, ela parecia mais uma boneca sem vida, mas agora ele fica feliz em ver o quanto ela mudou. O homem entende que o slime se tornou um bom amigo para sua irmã, e por enquanto ele não vê nada de suspeito. Então, tudo o que resta agora é observar um pouco mais. Ele quer se sentar por um tempo, quando de repente, vê que o quarto está muito negligenciado, e até no teto camadas de teias de aranha estão se desfazendo. Parece que o verdadeiro problema não está no slime. Valentine não consegue entender com que as empregadas estão tão ocupadas que o quarto está tão negligenciado, e decide que vale a pena lhes dar uma lição. Ele até quer arrumar um pouco quando de repente, um pedaço de papel cai de um livro. O que está escrito na nota não parece a letra de Irina, mas as palavras escritas propõem um casamento. Valentine pensa, e se não foi sua irmã, quem escreveu? De repente, Valentin fica chocado quando o demônio guincha um sinal de que foi ele quem escreveu. Ele começa a gritar e a xingar, dizendo que um monstro não poderia escrever isso, mas isso não é o mais importante, o homem está mais envergonhado pela proposta de casamento. Ele chama isso de insolência e pergunta quem ele pensa que é, dizendo que isso só aconteceria sobre o seu cadáver. O slime começa a provocar o rapaz, achando que está completamente seguro de que não teria problema com isso. O demônio corre até o homem tentando jogar a sujeira de seu sapato direto nos olhos dele, mas Valentine resolve pegá-lo. Ele acha que está louco, mas explica ao slime que Irina e ele não podem se casar. E tem um motivo para isso, porque o noivo de Irina já foi escolhido, quer ela queira ou não, ela terá que se casar com o arquiduque Ruslan. Então, Valentine pergunta se o slime realmente está planejando matá-lo. Ele garante que será difícil, e o slime parece desanimado ouvindo isso. Então, Valentine insiste que ele é alguém que só poderia passar seu tempo com Irina, mas não se casar. De repente o slime cai pro chão de novo, indo em direção ao papel para escrever algo. Valentine se pergunta o que é, achando impressionante ele saber escrever. Então, o demônio escreve decidido que é um humano. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo slime inteligente.